Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O tema deste domingo é a oração. Na primeira leitura, Abraão intercede junto a Deus pela cidade de Sodoma, que está para ser condenada pelo fogo por causa do seu pecado contra a natureza, o pecado do homossexualismo, de onde vem a palavra sodomia, o pecado de Sodoma. Mas Abraão está com pena da cidade, não quer que ela seja destruída e apela para alguns justos que poderão estar dentro dela e queriam morrer injustamente por causa dos ímpios. Mas isso não é justo? Se houver 50 justos na cidade, será que tu destruirás a cidade, fazendo morrer os justos com os pecadores? E o Senhor responde que se encontrar 50 justos, poupará a cidade. Abraão vai baixando. 45, 40, 30, 20, 10. E o Senhor diz, se eu encontrar 10 justos na cidade, pouparei a cidade inteira por causa dos 10. 10 justos não havia naquela cidade. Havia a família de Ló, sobrinho de Abraão. Mas ela não foi destruída. 2 anjos foram até lá e fizeram os familiares de Ló saírem antes que viesse o fogo sobre a cidade. O Salmo 137 fala da eficácia da oração. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, e aumentastes o vigor da minha alma. Mas termina dizendo, Senhor, completai em mim a obra começada. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Parece que o salmista quer que o Senhor faça mais do que já fez, que complete aquilo que o Senhor começou. Para isso é preciso perseverar na oração. Se Deus demora a dar, ou se dá parcialmente, é para aumentar em nós o desejo de receber. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, fala que havia contra nós uma conta a ser paga, um título de dívida. Mas este título, esta conta foi cancelada, foi pregada na cruz. São Paulo faz uma comparação entre a crucifixão de Cristo, ele foi pregado na cruz, e o cancelamento de uma dívida. A dívida que todos nós tínhamos pelo pecado original e pelos pecados atuais. Mas Cristo morreu por nós, cancelando esta dívida, dando-nos a graça e o direito à glória. E esta graça recebemos em nosso batismo, porque pelo batismo fomos sepultados com Cristo e ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Evangelho mostra nosso Senhor orando e um dos discípulos pedindo, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus então diz, quando orardes, dizei assim, Pai, santificado seja o teu nome. Esta primeira petição é sobre o nome do Senhor que deve ser santificado. Venha o teu reino, que ele reine sobre nós e que não reine sobre nós o pecado. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como os anjos a fazem no céu. O nome, o reino, a vontade. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão de hoje, não o de amanhã. A cada dia basta o seu pão. Este pão pode ser entendido também como o pão eucarístico, o pão vivo que desceu do céu. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos também os nossos devedores. Condição para ser perdoado é perdoar. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do maligno. Então, na segunda parte do Pai Nosso, nós pedimos o pão, o perdão e a vitória sobre as tentações. Jesus prossegue
dizendo de que maneira devemos orar. Devemos orar com insistência, com a insistência de um amigo importuno, que vai à meia-noite bater à porta do vizinho para pedir alguns pães a fim de oferecer a uma visita que acabou de chegar. O vizinho não quer oferecer os pães, já está deitado com seus filhos, mas ele acaba oferecendo por causa da importunação e dará tudo aquilo que for necessário. Ora, Deus deseja dar-nos. Ele não é como aquele vizinho que não queria dar. Ele tem para dar e ele quer dar. Mas devemos pedir com insistência. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Por que temos que pedir? Não é para dobrar a vontade de Deus, como se Deus não quisesse dar e acabasse querendo dar por causa do nosso pedido. Não, mas Ele quer dar que eu quero receber. O que é que muda quando eu peço? Deus não muda, mas eu mudo. Quanto mais eu peço, mais eu tomo consciência da minha necessidade, da bondade de Deus, do poder de Deus. Ao pedir, eu me torno participante da providência de Deus, que quer fazer o bem a mim. Quanto mais eu peço, mais eu vou purificando a intenção do meu coração. Por isso eu tenho que pedir muitas vezes. Alguém sofreu um acidente e está de cama. Pede a Deus a saúde, mas o pedido não é puro. Ele quer a saúde para continuar se divertindo, inclusive em situações perigosas para a sua pureza. Deus, por ora, não dá o que ele pede, mas ele continua pedindo. Desta vez, ele pede de outra maneira. Senhor, se eu ficar bom, já não precisa mais que eu vá para as festas, mas se eu ficar bom, eu quero testemunhar a tua misericórdia diante da Assembleia, para que os outros deem glória a ti pela minha saúde. Agora, o pedido dele está mais puro, mas Deus ainda faz esperar. Num outro momento, ele diz, Senhor, eu nem sei se é bom para mim ficar curado. Pode ser que pela cura eu não dê a ti tanta glória quanto pela doença. Mas se ao ficar curado eu te glorificar mais do que agora pela dor, dá-me a saúde. Agora o pedido está bem mais puro. E por que ele foi purificando o seu pedido? Porque Deus não atendeu da primeira vez. Ele fez com que a pessoa esperasse. Quando você vai rezando muitas vezes, repetidas vezes, a sua vontade vai se purificando. E quando você passa a querer aquilo que Deus quer dar, pelo mesmo motivo com que Deus quer dar, aí então a sua vontade coincide perfeitamente com a de Deus, aí Ele dá. Mas a oração tem que ser perseverante. Quem de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? No texto paralelo de São Mateus. Se pedir um pão, dará uma pedra? Claro que não. Mas, e se o filho pede uma cobra? O pai não dá. E se o filho pede um escorpião? O pai, porque é bom, não atende o pedido. E se o filho pede uma pedra? Pedra é frivolidade, coisas que não têm utilidade. O bom pai rejeita as coisas frívolas que o filho pede para dar as coisas boas. O pão, o ovo, o peixe. Mas qual é a coisa boa por excelência aqui, segundo São Lucas? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo, que é a coisa boa, àqueles que o pedirem. Então nós temos que pedir coisas boas, não devemos pedir coisas perigosas ou pecaminosas. Se, por exemplo, uma pessoa vem pedir a Deus proteção para cometer o próximo assalto sem ser preso pela polícia, está pedindo a Deus o favorecimento de um crime. Se um homem vem pedir a Deus para que a sua cirurgia de vasectomia ocorra tudo bem, sem nenhum problema,
Ele está pedindo a Deus que o ajude a cometer um pecado, o pecado da esterilização. Se uma mulher pede a Deus que faça encontrar um substituto para o marido dela, do qual ela se separou, esta mulher está pedindo adultério. Como é que nós podemos pedir a Deus o pecado? E como é que podemos reclamar se Deus não atende o nosso pedido? Tomemos muito cuidado para não insistirmos demais com Deus para que Ele faça a nossa vontade e não a dele, porque pode ser que Ele acabe, para nosso castigo, fazendo a nossa vontade. Um exemplo. Havia uma senhora que estava com uma criança nas últimas. Ela se ajoelhou com a criança no colo e implorou a Deus por tudo que é sagrado, que não levasse a criancinha dela. A criança, que estava nas últimas, ficou curada. Eu conheci esta criança. Depois de grande, tornou-se um bêbado, que causou grande desgosto para toda a família. E esta senhora dizia: não teria sido melhor que Deus levasse a minha criancinha quando era pequenininho? Uma criança morta, se está batizada, vai para o céu. A gente não sabe o que pede quando pede. Pode ser que o melhor para mim seja morrer, e eu estou pedindo a Deus uma vida longa. Se, por exemplo, 2 adolescentes querem se casar, muito jovens e imaturos, e o padre diz: olha, não é hora, não vai dar certo, vocês não entendem nada ainda sobre a vida matrimonial, mas eles pedem, insistem: não, nós sabemos, conosco vai ser diferente, nós somos melhores do que os outros. Se o matrimônio for celebrado validamente, será porque Deus resolveu fazer a vontade deles. E aí? Depois do matrimônio, eles vão descobrir que não deveriam ter se casado, mas se casaram para fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E agora eles se sentem incapazes de conservar o que prometeram diante do altar. Por quê? Porque Deus disse para eles: seja feita a vossa vontade. Que castigo! Quando o povo de Israel queria um rei, o profeta Samuel disse: não precisais de um rei, o Senhor é o vosso rei. Mas o povo insistiu tanto que o Senhor disse: unge um rei para este povo, mas o rei vai tomar os vossos filhos para serem seus escravos, vossas filhas para serem perfumistas e padeiras. Ele cobrará um imposto, ele vai vos oprimir, e vós clamareis ao Senhor por causa do sofrimento que o rei vos causará. Mas o povo não queria saber: queremos um rei como as outras nações. Então o Senhor disse: vai e faz o desejo daquele povo. Que castigo horrível Deus fazer a nossa vontade. Quando Deus quer que você vá para o céu, Ele sempre está perseguindo você com a sua graça. E você diz: não quero, Senhor, eu dispenso a sua graça, eu quero o pecado. Ele vai perseguindo, insistindo. Chega um momento em que Ele diz: está bem, se você não quer a minha graça, seja feita a sua vontade. Naquele momento em que Ele diz: seja feita a sua vontade será feita. Você irá para o inferno, que é o afastamento voluntário de Deus. Ninguém está no inferno sem querer. Todos voluntariamente foram para lá, porque passaram esta vida rejeitando as ocasiões de conversão. Como é triste fazer a minha vontade e não a de Deus. Vamos pedir a Maria Santíssima, que sempre soube fazer a vontade do Pai, que nos ensine a querer e a fazer a vontade dele e a temer que a nossa vontade seja feita contra a dele. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.